Ai, nesta casa de alegria. Quando Deus me deu o dom, Ele já me deu revelando junto. Ele falou, é ali o seu lugar, Aristides. Seu lugar é ali. Você vá. Vai, que eu nunca vou te deixar na mão e nunca deixa mesmo. Ah, meu Deus, ai, ai. Avistei quem eu queria. Ai, ai, ai. Depois que eu comecei a participar do Revelando São Paulo, graças a Deus, melhorou 100% a minha vida. O Revelando em si, ele fez muito bem para mim, para minha família. Ai, avistei menino Deus, ai, ai. Ai, São José. É o brasileiro, né? É o brasileiro, seja índio, seja cigano que nasceu no Brasil, seja negro, seja russo, alemão, italiano, fica uma mistura legal, né? Une todo mundo. Ai, ai. Nós estamos recebendo no palco, neste momento, a presença do governador Geraldo Alckmin, do secretário de Estado da Cultura, senhor Andréa Matarazzo. Boa tarde, governador. É uma síntese do nosso estado. Essas cores de todo o estado de São Paulo estão presentes aqui, grupos, artesanatos e culinárias. São 190 municípios participantes. Ai, ai. O dia que eu sair daqui eu vou ficar muito triste, vocês podem ter certeza. Ai, os anjos também cantou, ai, lá, lá, lá. Falta garimpar um modo de eu expressar assim, o diamante. Eu, a minha tropeirada, eu, os carreiros, eu, os caipira, eu, o revelando, tem que ser mais lapidado. Porque eu me considero um diamante. Certo? Eu me considero diamante. Eu estou sendo lapidado aqui dentro do revelando. Revelando é uma coisa muito particular, né? Ele começou com pouca gente acreditando que ele fosse ser um sucesso, né? Mas ele começou num formato muito delicado,
e importante, porque ele deu condições para que pessoas que estavam lá meio no interior, meio que esquecidas, né, meio lá quietas no seu canto, soubessem que elas são importantes. O Revelando São Paulo, ele tem uma dinâmica que se transforma a cada edição, né? Em 97, quando o Toninho Macedo ele pensou no Revelando São Paulo, a ideia era fazer uma mostra dos saberes e dos fazeres tradicionais do estado de São Paulo, mostrar que São Paulo tem uma identidade e um DNA, né? Isso por meio do artesanato, da culinária e da música, né? E da celebração. A arte transforma, a cultura transforma, as pessoas tendo contato com essa arte, com essa cultura, elas se modificam, elas vêm, conhecem as suas raízes, conhecem de onde elas vêm, começam a dar valor às coisas que realmente interessam a vida, que é a cultura delas. Eu participo do Revelando, desde a primeira edição do Revelando São Paulo, com artesanato, representando os figureiros de Taubaté. Com culinária eu comecei a participar em 2003. Aí a gente veio com a proposta de montar um fogão a lenha, trazer uma comida tradicional da nossa região. Já estou participando do Revelando, eu acho que com culinária desde 2006. Então já são muitos revelandos. Eu trago buraco quente, eu sou conhecida como a moça do buraco quente. Buraco quente é um lanche feito com pão francês e ele é recheado de carne moída, linguiça, bacon, tomate, cebola, salsinha, cebolinha e aí vai uma dose de amor junto. O lanche é típico da minha cidade, né? Já é feito há uns 50, 60 anos mais ou menos. E quase todos os bares é feito esse lanche e é típico. Então é isso que a gente traz para cá, porque todo mundo conheça. Quem não conhece quando viaja para lá, conhece quando a gente viaja para cá. Aí eu trago amor com as pessoas, encontrar com as pessoas, com os amigos, porque é uma família. É uma família que todos se consideram. Em primeiro lugar eu pego o frango, frito bem, coloco todo o tempero. Daí fervendo a água estando pronta, daí coloco em uma vasilha a farinha de milho, o polvilho, coloco um pouco, mexo bem, coloco um pouco de água fria para ficar bem solta. Depois bastante cheiro verde e em seguida coloco aquele caldo que está fervendo. E mexo até dar o ponto que você possa colocar na concha para ir até a fritura.
com a minha avó. Ela fazia em festas religiosas. É uma convivência muito boa, a gente aprende muita coisa e a gente não vê a hora de chegar o dia do Revelando em cada município. Bora. Vai. Nasce minha gente, aproveita enquanto eu quero, papagaio louro que veio da beira-mar. As cordas são de arame, meus dedos não são de ferro, papagaio louro que veio da beira-mar. Desses 15 anos que eu participo do Revelando São Paulo, nunca faltei nenhum ano e foi aí que eu comecei a expandir o meu trabalho e criar mais conhecimento da população, arrumar mais clientes e divulgar mais a minha vida. Desenrolei muito a minha vida desse tempo para cá. Na verdade, eu era um servente de pedreiro. Não, eu trabalho servente de pedreiro, serraria, essas coisas. Aí quando eu comecei, que todo dia cedo, eu pedia a Deus, né, muito, por uma profissão, um ganho melhor. É por isso que me emociona, sabe? Aí, que ele me deu esse dom do artesanato aqui. Eu comecei na escultura em 1984. Eu trabalhava para um cidadão nordestino, ele simpatizou muito comigo e ele passou essa experiência para mim. Eu já tinha algumas, mas não tanto que fosse para tocar minha vida. Para mim é o meu divertimento, minha terapia, é a minha economia, é tudo na minha vida. Eu mesmo participo já há 14 anos. Já trabalhava antes, né, no Revelando, mas que eu mesmo participo há 14 anos. O Revelando São Paulo é muito importante para o artesão. Aonde eu vou, graças a Deus, nossas peças são bem aceitas, são bem queridas as peças, entendeu? O público, hoje em dia, eu não sou assim, claro, cada vez que eu venho para o Revelando, eu venho porque é o meu serviço, é o meu ganha-pão. Mas a hora que eu chego aqui, eu vejo um amigo dali, vejo um tratamento, estou no hotel 5 estrelas lá no alojamento, eu estou mesmo, não estou puxando o saco não, entendeu? Graças a Deus, sou bem acolhido aqui. Nunca tive um problema com a Revelando, nunca. E é muito importante, tanto para mim, como para todos os expositores que vêm para cá, né? Garota foi decidida, a folhinha da taquara, papagaio louro que veio da beira-mar. Esse artesanato aqui é muito bonito, maravilhoso. Eu achei uma coisa assim muito caprichada. A essência deles, né, de criar tudo isso aqui é muito lindo. Acho que isso tem uma importância extraordinária. Isso devia acontecer em toda a parte do Brasil para manter as tradições de raiz, as tradições autênticas da brasileira, né? Estou no Revelando há mais de 15 anos. Tenho uma história de família muito bonita dentro do Revelando. Me acolheram com os braços abertos. Para mim, o Revelando é uma parte da minha vida, né? Como se diz, a gente espera vir cada Revelando para se encontrarem e também acolher os frutos que eles dão para a gente, né? A gente vem representar a cidade, mas além da cidade a gente faz as vendas da gente, conhece muita gente, a gente é uma família aqui dentro. Demora a se encontrar, quando se encontra é um prazer.
Fazem 19 anos que eu participo do Revelando São Paulo. É uma aprendizagem. Eu estou com 74 anos, vivo aprendendo aqui. Cada ano eu aprendo uma coisa. Olha, eu trabalho com os tapetes desde criança. Aprendemos com a bisa, mandava lavar lã. Primeiramente nós tecia com lã. Lá era muito trabalhoso. A gente fazia lavar lã no rio, botava naqueles arames de espinho. Aí vinha a chuva, a avó gritava, a lã vai molhar. Aí o vento vinha, em vez de tirar a lã, embaraçava cada vez mais. Olha, o meu trabalho é o seguinte, trabalho com lã de carneiro. O meu artesanato foi considerado 100% artesanal, porque ele é feito eu fazia desde a criação do carneiro. Criava carneiro, a gente fazia tosquia, eu lavava lã, fazia lã, tingia. Então era tudo muito inteiro. Que a gente consegue e a gente ajuda no meio ambiente, porque uma vez era queimado e você sentia aquele cheiro dias, meses, aquele cheiro que é insuportável. Aí foi que a gente inventou de fazer com o pano. Aí a gente limpa o meio ambiente, né? As cordas são de arame, meus dedos não são de ferro, papagaio louro que veio da beira-mar. Porque o pessoal acha que a cultura, eles não dão muito valor à cultura porque não tem retorno, né? Eles acham que não tem retorno, mas eles não pensam que quem tem cultura não depreda nada, nem picha nada, nem destrói nada, sabe? Porque a cultura é a base. Decidida, na folhinha da taquara, papagaio louro que veio da beira-mar. Quem namora, mora alheio, não tem vergonha. Quer dizer, o dom que eu tive, de repente começou a voltar, por causa do Revelando São Paulo. E hoje, com esses dias aqui, eu já estou na 3ª peça esculpida e não pretendo parar mais. Não poderia ter outro nome, né? Porque ele revela mesmo, né? Ele não resgata, ele não é um resgate da cultura, porque ninguém está resgatando nada, ela estava lá, ela existe. Eu acho que ela revela mesmo, ela mostra para outras pessoas que ela existe. Salve São Benedito! Andei, parei, gostei mais no João que eu cheguei. Andei, parei, gostei mais no João que eu cheguei. Ô Dandá, ô Dandá, abra a roda. Ô Dandá, abra a roda. Ô Dandá, abre a roda. Oi Dandá, abre a roda. Quem foi que disse, quem te falou que em Campinas não havia jongueiro? Culturas populares, comunidades tradicionais de matrizes africanas, temos que caminhar todo dia muito para conseguir manter, bater no nosso tambor. Por isso que eventos como esse é de extrema importância, porque valoriza todas essas culturas ancestrais que contribuíram para a cultura do nosso país. Quando eu perguntei assim, você conhece o jongo? Aí a pessoa falou, é de comer? Falei, pronto, agora tá ruim. Aí falou, é roupa? É uma cidade na África? Falei, é. Eu vou ter que falar o que é o jongo. E eu agradeço a uma pessoa que virou estrela. Lá no céu tem 3 estrelas. Tem 3 estrelas. Todas 3 em carreirinha. Em carreirinha. Uma é tia Teresa. Ai, e seu...
outra é o tio Juquinha, para meu pai. E aí a gente vem, a gente dança, a gente encanta e se encanta com cada coisa que a gente vê, mas aí a gente volta para as nossas casas. E lá Mato Seco pega fogo. Porque ser negro nessa sociedade não é fácil ainda. Eu moro em Capivari, gosto muito da minha terra. São João que me perdoe do que eu vou falar aqui. São João que me perdoe do que eu vou falar aqui. Precisa acabar racismo aí dentro de Capivari. Precisa acabar racismo aí dentro de Capivari. Ai, quem anda na beira do mar mete a sereia. Ai, quem anda na beira do mar mete a sereia. Ai, quem anda na beira do mar mete a sereia. Ai, quem anda na beira do mar. Aqui o Réveillon São Paulo não é nada inventado. A culinarista, o artesão, os grupos que estão dançando são grupos que existem, né? Não é uma projeção estética, não tem uma excelência artística. A ideia do Réveillon São Paulo é o revelar o que ficava à sombra. E nesses 20 anos, muito foi revelado e ainda temos muito para revelar. Porque antigamente não tinha. Agora tem bloco, de bastante gente para dançar, né? O nosso não tinha. O nosso era um punhadinho só. Era uma roda, tá entendendo? Agora não, agora tem presidente, tem professor, tem bailarina, tanta coisa, né? O nosso samba não tinha merda nenhuma. Com Jesus daqui afora, Ele vai nos ajudar. Eu venho vindo, chegando agora, visitado por Jesus daqui afora. Eu venho vindo, chegando agora, me visitar o Jesus de Pirapora. Eu vim visitar o Jesus de Pirapora. Me deixa eu alegre. Eu não como, não bebo, nada, nada. Eu quero saber de dançar. A mulher gorda é bonita de se olhar. A mulher gorda é bonita de se olhar. Mas quando ela morre, é duro de carregar. Mas quando ela morre, é duro de carregar. Apelido do amigo, do velho companheiro. Hoje eu faço a oração, homenagem aos Romero. Romero de toda parte, também do interior, que presta homenagem a Bom Jesus Nosso Senhor. Ciclistas e rodoviários, grandes cavaleiros, aqueles que vêm a pé e também os charreteiros. Todos têm seu presidente, têm a sua devoção. Os que morrem ficam na lembrança, e os que ficam seguem as tradições.
participamos do Revelando São Paulo, também do Revelando Vale do Ribeira, já fomos também no Revelando Vale do Paraíba. E para nós é uma honra muito grande somos muito gratos porque nessa oportunidade os jovens têm a oportunidade de conhecer outras regiões e o trabalho de outros grupos, outros municípios. Então, o Revelando São Paulo é uma coisa fantástica. Participar no Revelando para mim é uma coisa muito importante, pela diversidade que tem no Revelando. E mais do que a diversidade, é o ambiente, a aura que a gente sente aqui. A gente se sente como uma família. Desde que você se organiza, ensaia o grupo, junta com os outros grupos, pega o ônibus, atravessa toda a cidade para chegar aqui e a gente é recebido sempre muito bem. O Revelando São Paulo deu essa oportunidade para a gente, nós aproveitamos e espero que o público brasileiro tenha gostado disso, né? Así cantando viejas coplas, con su charango se fue feliz, sentado en un transatlántico, atrás dejó lo altiplánico, cuando por fin llegó hasta Paris. O Festival da Amizade, ela situa você exatamente o que é a diversidade, transformando a diversidade numa coisa única. Porque quando você fala em diversidade, você pensa várias coisas separadinhas. E a diversidade do Revelando, ele une todo mundo. E traz também, porque esse evento, como é um evento festivo e cultural, então traz muita alegria, muita paz, né? E isso é fantástico. No mundo de hoje, precisamos muito disso. Quando eu comecei, eu tinha 4 integrantes. Por causa do Revelando, hoje eu tenho 30, porque o pessoal vem e vê e fala assim, poxa, é a minha cultura e todo mundo faz, por que eu não vou fazer? É possível um mundo melhor. Um mundo novo é possível. Temos que ter um mundo melhor, essa é a grande verdade de tudo. A gente busca um mundo melhor e às vezes num campo, em um espaço muito pequeno, né? Só onde a gente consegue atuar. Um evento como esse, ele traz pessoas de várias regiões. O Revelando contribui porque é um momento em que essas pessoas podem sair do seu lugar comum e migrar para outros espaços onde elas continuam sendo importantes e valorizadas. Mas eu falo também da cultura de paz. Todas as religiões rezando junto, todos os povos rezando junto, sem discriminação. É gostoso demais.
liberdade que ela vai dar hoje a ela represente a liberdade de todos nós. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Pai Marcos. Aquilo que eu vivo a partir da minha fé me impulsiona a dar as mãos com outras expressões religiosas, com outras religiões, para acreditar que aquilo que temos de comum, que é a nossa humanidade, né, é possível ser fraterno e acreditar que o mundo novo é possível e começa com a minha capacidade de dar a mão a quem está do meu lado. Então, o mundo pode ser melhor, sim, se houver essa união entre as pessoas e entre os religiosos. Pode ir? Tem espaço, eu levo todos. Pelo menos os dois. O que você está trazendo aí? A terra da Carpição, terra de Nossa Senhora do Bom Sucesso, que vai fazer o entendimento entre nós povos de Guarulhos, de Valinhos e de todos que estão participando desse Revelando São Paulo, que é a mostra da cultura tradicional, a mostra do entendimento cultural entre os povos. अमन सारी दुनिया में हो सकता है। Dios Todopoderoso coloca una semilla en cada uno de nosotros para poder encontrar la verdadera luz del perdón, del respeto y de la paz. Olha, muito importante, né? Esse gesto onde há um plantio de árvore, o Dia da Árvore, simbolizando aí, né, o meio ambiente, a natureza e também a bandeira da paz. São dois itens fundamentais, né, onde a sociedade mundial clama pelo meio ambiente, pela natureza, pela preservação da natureza e pela paz que ela reine sobre toda a humanidade. Faz 18 anos que eu estou nesse evento, certo? Para mim é o maior evento do Brasil de cultura sertaneja. De cultura, não cultura sertaneja, de todas as culturas que o Brasil tem e acolhe. A troca, a informação, o modo de pensar, o modo de viver, tudo isso faz parte desse Revelando, né? Tem gente que esquece da cultura, porque a cultura nunca morre, cara. A cultura nunca morreu, nenhuma cultura. Só tem que ter uma pessoa de peito, ou várias pessoas de peito, se agregar, fazer uma corrente e não ter vergonha daquilo que o progresso está tomando de nós. Nos últimos 5 anos, espontaneamente e até provocando
o diálogo, começamos a fazer pequenas rodas de conversa, né? Vamos sentar em roda e vamos juntos encontrar caminhos e dialogar sobre alguns temas que são importantes para o Estado de São Paulo. Então, como um processo de diálogo, de formação, o Revelando São Paulo nos últimos 5 anos tem esse espaço também. Então, tem um espaço da celebração, da festa, da comida, e tem um espaço também da gente sentar e pensar, né, com um pouco mais de calma. E as pessoas puderam compartilhar um pouco da sua experiência como violeiro, como que a gente sente a viola caipira, como a gente enxerga, como que na nossa vida a gente acredita que a viola caipira vai evoluir no nosso país. E é um instrumento fantástico, maravilhoso, que o brasileiro toca como ninguém no mundo sabe tocar. E a viola é um patrimônio do nosso país, a gente dá muito valor nisso. Eu acho que, acima de tudo, nós estamos aqui para valorizar esse instrumento, para falar dele, para manter ele caminhando e sempre tocando o coração das pessoas. Ser caipira é respeitar a natureza, certo? Tem muitas pessoas aí que têm vergonha de pai, de mãe. Por quê? Porque o pai e mãe estão lá na roça, trabalhando na enxada, e o filho está na cidade, velho, andando no carrão, certo? É um doutor na vida, é um executivo. Mas para ele ser um doutor na vida, para ele ser um executivo, foi tirado da onde? Aí eu, meu pai, meu filho, hoje estou trazendo meu neto junto, né? E estamos aí, direto, Atibaia, São Paulo. Agora começamos aqui em Valinhos, né? Se Deus quiser, tomara que vá longe. A gente se reúne toda semana, a gente leva a religiosidade junto com a gente. A gente tá resgatando os companheiros nossos de caminhada que se perderam em bebidas, se perderam em drogas. E a gente traz no meio da convivência tropeira, traz ele de novo com a gente. Só de uma maneira diferente, uma maneira buscando Deus. Essa carreira a pessoa já tem, já nasce com esse dom no sangue já.
Falta garimpar o modo de eu expressar assim, o diamante. Eu, a minha tropeirada, eu, os carreiros, eu, os caipira, eu, o revelando, tem que ser mais lapidado. Porque eu me considero um diamante. Quando Deus me deu o dom, Ele já me deu o revelando junto. Ele falou, ali é o seu lugar, Aristides. Depois que eu comecei a participar do Revelando São Paulo, graças a Deus, melhorou 100% a minha vida. O dia que eu sair daqui eu vou ficar muito triste, vocês podem ter certeza.